Olá, gente, tudo bem? Muita gente não deve ter percebido, mas a tabela de INSS, com base na reforma previdenciária, ela foi alterada. E a partir do mês de março, da competência março, ela entra, em vigor. O que que aconteceu com essa tabela? Ela adquiriu novos percentuais e novas faixas de contribuição. E a pergunta que muita gente está fazendo é: o meu INSS aumentou? Eu vou pagar mais INSS em razão disso? Bem, o que a gente observa na tabela? A gente observa que existe um escalonamento de percentuais que variam entre 7,5% a 14%. Então, quando a gente olha essa tabela, inicialmente a gente tem a ideia de que aumentou. Eu vou pagar mais INSS? Bem, o indivíduo que é, ficar na última faixa, ele consequentemente vai pagar um pouquinho a mais, mas é muito pouco. Por quê? Porque, como existe um escalonamento de tabela, o que vai acontecer aqui? Uma parte do seu salário que for enquadrada no percentual de 7,5% vai ter um desconto de 7,5%. Apenas a parte do seu complexo salarial que ultrapassar essa faixa é que vai ter a aplicação de 9%. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um escalonamento. Se você pega o teto máximo, não esquecendo que no máximo, né, a pessoa vai poder sofrer um desconto de teto máximo, percentual de 14% sobre 6.101. Então, ninguém vai poder sofrer um desconto superior a R$ 854,15. Essa é a primeira regra aí da nossa tabela. E aí o que eu fiz? Eu peguei esse 6.101, né, o valor total do teto, porque é até onde você vai poder aplicar o percentual, e eu dividi em faixas. Então, se eu tenho um salário, né, de R$ 6.000, de 6.101, o teto máximo, digamos que esse seja o meu salário, como é que vai ficar a minha contribuição? Eu vou contribuir com 7,5% sobre 1.045, 9% sobre 1.044, 12% sobre 1.044,79 e 14% sobre 2.96667. Se vocês observarem, quando a gente soma todos os descontos gerados com essas alíquotas diferenciadas, e calcula a relação percentual do teto máximo, a gente chega a um percentual de 0,1168%, ou seja, houve realmente um pequeno reajuste na tabela previdenciária. Então vocês não se assustem com esse percentual de 14%. Não quer dizer que você vai pagar 14% sobre o teto. Na verdade, se você for enquadrado, né, se você tiver uma remuneração acima do teto, você vai continuar contribuindo somente até o teto e cada faixa do seu salário vai ser enquadrada em cada percentual de acordo com esse escalonamento que a própria tabela apresenta. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou dando dois exemplos. Eu peguei uma pessoa que ganha 2.000, né, para você poder entender, e essa pessoa que ganha 2.000, eu fiz o seguinte: eu separei o salário dela, coloquei R$ 2.000, né, o salário, escalonei. 1.045 vai ficar na faixa dos 0,75% ou 0,75%, né? E a outra faixa nos 9% ou 0,09%. Então observe que essa pessoa, ela só vai ter a aplicação do percentual de 9% sobre R$ 955 reais, ou seja, na parte do salário que ultrapassa os 1.045 que está na faixa do 7,5. Se você observar, essa pessoa, somando tudo, ela vai descontar R$ 164 reais. Se você aplicasse 9%, é uma conta fácil. Se você aplicasse 9% em 2.000, você teria R$ 180. Então, quer dizer, é uma forma de aumentar a contribuição do segurado de forma muito delicada, muito pequena, que no final, para você, segurado, não vai fazer muita diferença, mas provavelmente para quem está arrecadando, isso vai gerar algum tipo de aumento de receita. Peguei aqui o indivíduo que ganha R$ 3.000, fiz a mesma coisa, 1.045, 7,5, 1.040, esses centavos, 1.045, 1.044,60, isso aí
provavelmente cada planilha de Excel, cada calculadora vai dar uma diferença de centavo. Você não precisa se preocupar com isso, né? Porque, na verdade, os programas de folha de pagamento ele já vêm com isso aí definido. Eu estou só fazendo uma simulação aqui para você poder entender. E aí você tem os 910 finais aqui, 12%. No final, se a pessoa fosse pagar 11% de tudo, né, um salário de 3 mil, já pagaria 300 e alguma coisa, aqui já tem 281. Então, quando você verifica isso, você vê que o reajuste realmente é muito pequeno. Se você fizer a comparação do que o indivíduo pagaria na tabela antiga e o que ele vai pagar na nova tabela, você vai ter diferença de centavos, provavelmente, porque a diferença percentual não vai ser muito grande. E aí, o que a gente fez? Eu fiz aqui uma simulação de uma tabela que não é oficial, claro que não é oficial, né, gente? Então é importante a gente entender que isso aqui é apenas uma metodologia de cálculo para você talvez, né, se tiver que fazer cálculos na mão, tiver que conferir, te facilitar, né? Porque senão a conferência, às vezes, da folha de pagamento, ela fica muito complexa. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz assim, simulei como se fosse uma tabela de imposto de renda, distribuí os valores pelas alíquotas que o próprio governo criou, e criei uma parcela a deduzir com base em progressões aqui. Enfim, se eu pegar o valor e enquadrar aqui na primeira faixa, não tem nenhuma parcela a deduzir, porque, né, se o cara ganha salário mínimo, ele vai descontar somente 7,5% de INSS para a Previdência. Agora, se ele está na outra faixa, ele vai ficar 9%, a gente calcula 9% e faz aqui uma dedução de uma parcela a deduzir para a gente chegar no INSS dele, o INSS que efetivamente terá que ser recolhido. Então, quando a gente pega aqui essa faixa aqui de R$2.000, só para vocês terem uma ideia, R$2.000 ele ficaria na faixa dos 9% pela minha tabela, né? E aí, esses 9%, a gente pega R$2.000, faixa dos 9% pela tabelinha que eu fiz. Percebam, vou aqui pegar a calculadora rapidinho. 2.000 vezes 9%, conta fácil, R$180 menos R$15,59 dá 164,41. Então vocês percebam, vou até mostrar aqui para vocês na calculadora, dá exatamente 164,41. Não sei se vocês estão vendo aqui, devem estar, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei os R$2.000, que estão ali na faixa dos 9, abato, calculo 9%, de R$2.000 dá 180. E abato parcela a deduzir de 15, peraí que eu já esqueci. Deixa eu só ver aqui, acho que é 15,59. Vamos lá. 15,59, exatamente. E aí eu tenho exatamente o mesmo resultado daquele escalonamento que eu fiz por tabela. Então, primeira coisa, meu INSS aumentou? Não. A metodologia de cálculo é que está sendo alterada. Isso vai gerar realmente um aumento de receita para a Previdência Social. No entanto, para você, isso vai fazer uma diferença mínima, 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 conforme a gente está demonstrando aí, ok? Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber novos vídeos a respeito de matérias que estão gerando dúvida aí, né? Sobre a área trabalhista ou também sobre algumas outras situações emergenciais. E conto com vocês até o próximo vídeo.